Amiga, posso ser muito honesta? Eu tô bem ansiosa. Amiga, eu também. É o primeiro episódio. Mas você já tá bem acostumada com esse cenário aqui. Ai, meu Deus. É que é a minha casa. Também. Ai, ai. Oi, gente. Bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Despertar em Duas. podcast. Ai, eu nunca vou me acostumar com isso. Uma hora eu vou. Bom, gente, o primeiro tópico que a gente escolheu falar é honestidade nas relações, porque eu acho que é uma coisa que é muito viva em nós e que a gente troca bastante. E que, assim, todo dia, pelo menos, a gente toca em alguma coisa que tá relacionada a essa honestidade. E a gente criou um espaço de muita honestidade, acho que na nossa própria relação. Então, acho que não tinha um tema melhor para vocês já começarem a conhecer realmente como nós somos e quem nós somos e como a nossa relação funciona aqui. Sim, e as nossas cabecinhas também. Sim. Então, e uma coisa também que eu acho que é interessante, eu e a Gi, a gente conversa muito sobre as nossas relações, né? Então tem tudo a ver aí, toda essa honestidade, todas as relações que a gente vive. Pra falar sobre esse tópico da honestidade nas relações, quando a gente falou de fazer um episódio com esse tema, eu pensei muito na diferença entre honestidade e sinceridade. Porque eu acho que essas coisas, elas se confundem um pouco. Uhum. E aí eu fui pesquisar no Google. E aí eu achei uma diferença de honestidade e sinceridade, que eu achei muito boa. Que é uma frase, assim, ó. Eu confesso, fui eu que roubei o seu carro. E aí, a sinceridade nessa frase tá no que a pessoa, ela foi sincera, porque ela admitiu que ela cometeu o crime. Só que, apesar disso, ela não foi honesta. Porque ela cometeu um ato ilícito que vai contra as normas morais da honradez e decência, que é o significado de honestidade. Então, eu achei muito forte, eu achei muito bom esse exemplo, porque traz exatamente sobre isso, assim. A sinceridade, ela é boa, muito boa, se ela é usada com muita sabedoria também, só que ela é complementar à honestidade, né? Ela não é a mesma coisa e não são coisas totalmente distintas. Eu acho que elas são complementares, né? Então, eu achei bem interessante, assim, porque eu acho que durante a nossa conversa vão ter momentos em que a gente vai querer dizer que existe aqui a tal honestidade e em momentos que a gente vai querer dizer existe a tal sinceridade. Então, eu acho interessante a gente poder trazer essa diferença entre as duas coisas, né? Sim, e eu acho que tem um ponto, assim, que a sinceridade, ela vem de um lugar de uma maneira franca de falar sobre as coisas. E a honestidade, ela vem de falar a verdade mesmo, sabe? Então, Sim. eu acho que tem esses dois pontos que colocam a gente em lugares diferentes, assim, de compreensões e de observações também, né? De quando a gente tá falando e a gente tá olhando pra sinceridade e quando a gente tá olhando pra honestidade também. Sim. E por mais que elas se esbarrem, por mais que elas estejam ali sempre... Sim, e às vezes se confundam um pouco, né? Porque eu acho que tem um pouco essa confusão aí. Sim. Mas eu acho que total, acho que o que você trouxe desse significado da franqueza demais e do ser honesto e verdadeiro, eu acho que faz muito sentido mesmo também. E aí, tem uma questão, tem uma coisa que eu falo com a Gi, faz muitos anos, que Sócrates, ele trouxe um conceito de que uma vez eu não sei direito, assim, certinho a história, mas uma vez um homem foi falar com ele e aí ele falou... Ele ia contar alguma coisa, ele falou assim, o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? E aí as 3 peneiras têm muito a ver, tanto com sinceridade, mas com a comunicação de fato. Primeira coisa, tem que passar pela verdade. Então, o que você vai me falar é verdade? Que aí eu acho que entra um pouco nessa parada da honestidade. A segunda peneira, ela é da bondade. Então, o que você vai me falar vai me fazer bem escutar? Porque se você for me falar alguma coisa que é verdade, mas não vai me fazer bem escutar, não me fala. Se você vai me falar alguma coisa que é verdade, vai me fazer bem escutar, e isso vai ser útil pra mim, que a terceira peneira é utilidade, aí você pode me falar. Então, eu acho que isso é tão importante a gente trazer para as nossas relações e para nossa comunicação como um todo mesmo. A gente filtrar tudo por essas 3 peneiras antes da gente falar qualquer coisa. Eu acho que se a gente de fato aplicar isso, juro por Deus, eu acho que muitas coisas elas vão ser resolvidas, assim, de alguma certa forma. Porque às vezes a gente acaba falando algo que não é verdade. Às vezes a gente acaba falando algo que é verdade, mas não vai fazer bem para outra pessoa escutar. Eu já caí muito nessa. E também essa questão da utilidade é muito boa, né? Porque esse último filtro, essa última peneira, ela é tipo... Tá, beleza. É verdade, pode até me fazer bem, mas o que eu vou fazer com essa informação?
Tipo, então eu acho que essas 3 peneiras, elas são muito importantes no ato da gente falar, mas também pra quando as pessoas falarem as coisas pra gente. E a gente filtrar o que a gente tá recebendo por essas 3 peneiras, sabe? Com certeza. E eu acho que falando um pouco disso que você falou, né? Eu acho que tem algumas linguagens que nos aproximam desse lugar mais compassivo, que eu acho que entra na segunda peneira da bondade. E tem lugares que totalmente nos distanciam desse lugar. Sim. E aí, quando você fala da terceira, que é esse lugar da utilidade, é também entender, é estratégico eu falar isso? Tipo, isso vai ser útil? Sim. Por que eu tô falando isso? E aí, me vem muito um lugar de que, pra gente começar a falar sobre honestidade, a gente tá falando sobre relações e a gente tá falando sobre conversas também. E entender que a natureza das conversas é ter isso que a gente não tem controle. Sobre o que a gente vai sentir, sobre o que a gente vai pensar, sobre o que o outro vai estar falando, sobre o que vai despertar em nós. Então, tem esse lugar, assim, um pouco de ter que lidar com o que tá vivo ali, sabe? De lidar com lugares e espaços do outro que a gente também desconhece. Sim. Então, eu acho muito legal olhar por essa perspectiva também pra gente simplesmente entender como que a gente vai lidar com todo esse cenário, assim, sabe? E tá preparado pra, sei lá, fluir simplesmente com esses espaços. Então, enquanto você estava falando, me veio uma questão muito grande, assim, também, que essa questão toda, né, da comunicação, das conversas, de ser útil, de não sei o que lá, eu acho que o desafio das 3 peneiras, de você aplicar no dia a dia, é porque muitas das nossas conversas, elas são feitas no automático do dia a dia. E aí, em cada relação, existe um pouco essa automatização, né? Então, por exemplo, no trabalho, existem conversas que já são mais automáticas, mas ela exige ali também um espaço de conversas mais presentes, porque você precisa prestar atenção nas conversas, em reunião, no que estão te pedindo, no que estão te passando. Então, ela exige ali na relação do trabalho um pouco mais de presença. Mas, enquanto você estava falando, eu pensei muito, por exemplo, eu e o Caio, a gente mora junto, né? Pra quem não sabe, mas a gente já sabe, óbvio. Então, eu e o Caio, nas nossas conversas do dia a dia, eu sinto que, por exemplo, conversas de casa, elas existem esse automático. E que, às vezes, esse automático, ali que realmente não entra esse filtro das 3 peneiras, assim. Então, eu acho que em cada relação que a gente tem, a gente vai aprendendo um pouco sobre essas conversas, e aí existe essa presença em cada conversa, e aí também um pouco dessa honestidade dentro de cada relação. Porque eu não sei se você sente isso assim, mas eu sinto muita diferença da minha honestidade mesmo, assim, sendo sincera, em cada tipo de relação. Com o Caio, existe, que é meu namorado, existe um tipo de honestidade. Com você, não honestidade, mas de conversa, de abertura, porque tem outra intimidade. Com você, tem outra, que olha que a gente já tem uma grande intimidade. Mas, assim, existe um limite diferente. E aí, com outras amizades minhas, existe outro limite. Com os meus pais, é outro limite. Então, cada relação tem esse lugar e que eu acho que a gente se perde, às vezes, um pouco como que a gente vai ser honesto ou sincero demais, que aí entra um pouco a sinceridade, dentro dessas relações, assim, tipo, que a gente acha que porque a gente tem intimidade, a gente pode ultrapassar um pouco esse lugar da sinceridade, né? Você sente isso também? Super, super. E eu acho que também isso vem de um lugar de que tem relações que a gente tem um pouco mais de garantia com relação ao retorno desse afeto, né? E dessa segurança de que a gente vai ter aquela relação. E outras que a gente tem menos. Então, também esse limite, a gente expande ou a gente, né, retrai esse limite. Então, eu sinto muito isso, assim. Eu sinto que tem coisas que não é nem só sobre a intimidade mesmo. Mas é sobre o que tá em jogo ou em risco naquela relação, sabe? Sim. E também a forma como a gente consegue preservar do que é importante para nós. Então, tem relações que a gente sabe que a gente consegue preservar algumas coisas falando e tá tudo bem. E outras que a gente sabe que talvez aquela pessoa não consiga receber aquilo que a gente vai falar. E aí a gente tenta ir se ajustando e se adequando um pouco disso. E eu acho que isso que é muito interessante, que aí entra num tópico que eu acho que é muito legal a gente falar, que é isso, assim, também a honestidade com o outro, ela nasce de um lugar do quanto a gente é honesto com a gente. Sim, total. Né? Porque, assim, eu me percebo várias vezes, tipo assim, pra mim é muito difícil ser realmente honesto e honrar com a verdade, honrar com aquilo que eu tô sentindo,
Porque é muito difícil eu ser honesta comigo mesma, sabe? Às vezes eu até sou honesta comigo, mas é difícil eu bancar e verbalizar aquilo que eu acredito, aquilo que é verdadeiro pra mim, sabe? Sim. Então, eu sinto que isso é um grande desafio, assim. É. Eu fico bem ponderando. E eu acho que a nossa relação me ensinou muito sobre isso. Porque eu acho que tem um ponto importante que é... A gente pode ser honesto nas nossas relações, mas a questão de, tipo... Que a gente também fala muito sobre isso. Dessas conversas que são difíceis. A gente pode colocar antes dessa conversa algo que nos mostre que aquilo não está em risco. Então, amiga, eu preciso muito te contar sobre isso... Mas só pra dizer, eu te amo muito e, assim, eu entendo, tipo, tudo que você tá passando e tudo mais. Mas esse lugar que a gente alinha, eu acho isso muito precioso. Porque a gente garante que a gente não seja tocado pelas nossas feridas. Que as nossas feridas não cheguem à frente desse diálogo. Ou seja, uma coisa que, assim, pra mim é uma das coisas mais preciosas. A gente só consegue conversar de verdade quando tem duas pessoas que querem ouvir. Sim, total. Então, a honestidade, ela nasce de um lugar de duas pessoas querendo ouvir. De escuta, sabe? né? Duas pessoas que querem se acolher, se conhecer a natureza humana. E não duas pessoas que querem falar e provar os seus pontos. Sim. Quando a gente começa muito a tentar... eu quero provar que eu tô certa. Ou eu quero dizer isso porque isso é... A gente não tem uma ponte. A gente, na verdade... começa a afastar esse lugar, né? Então, a gente tem essas pontes, a gente tem essas conversas pra gente se alinhar, se ajustar, pra garantir que o que é importante pra nós também esteja ali, individualmente e conjuntamente. E aí, sim, a gente consegue ter um lugar maravilhoso, proveitoso, e que a gente consegue ter esses insights e esses desenvolvimentos a partir desse lugar, né? Então, eu sinto um pouco disso, assim. Sim. Não, enquanto a Gi foi falando, eu me emocionei aqui. Eu e a Gi se emociona muito fácil, porque a Gi, ela é canceriana. E eu tenho ascendente em peixe. Não sei se tem a ver, você é minha lua em escorpião, mas assim, qualquer coisa eu tô chorando. E aí, quando a Gi falou disso, de lugar garantido, assim, eu acho que isso é uma das coisas muito preciosas da nossa relação, porque a gente fala, né? É que a minha memória é muito ruim, mas a gente tem uma frase específica que a gente sempre fala, tipo assim, amiga, você é insubstituível pra mim. Então eu e a gente já teve momentos de conversas difíceis e a gente conversando, a gente assim, mas amiga, eu queria te lembrar que você é insubstituível pra mim. Então essa conversa ela precisa existir, porque você é tão insubstituível pra mim que eu preciso te falar sobre isso, eu preciso abrir isso que eu tô sentindo. Então eu acho que esse nosso espaço da nossa amizade, ela é tão honesta que a gente é honesta sobre o lugar em que cada uma tá na vida uma da outra, né? Eu lembrei de uma coisa que a gente nem tinha pensado um pouco em falar, mas me veio aqui um pouco, que eu não sei se você assistiu o episódio do podcast da Mica Rocha, acho que chama Conselhos Amorosos, é recente. E o primeiro episódio, se eu não me engano, é com a Bruna Marquezine e com a Sasha. Que elas falam um pouco sobre a prateleira da amizade. Das amizades elas estarem alinhadas e você, a prateleira que você tá, por exemplo, eu sei que é a mesma prateleira que eu tô. E eu acho que isso existe ali um quê de honestidade também. E eu acho que é por isso que as nossas trocas, as nossas conversas, elas têm essa honestidade de uma forma muito leve. E quando a gente trouxe isso de ser honesto consigo mesmo, eu acho que também tem exemplos tão simples do dia a dia. Tipo, por exemplo, a gente combinou de sair e no final das contas eu não quero ir. Eu acho que essa honestidade de eu admitir pra mim mesma que, cara, eu não quero ir e eu poder ser honesta com você e falar, amiga, desculpa, eu não tô nem um pouco afim de sair de casa hoje. Tipo, é uma coisa tão simples, mas você vai parar pra pensar quantas vezes eu já fiz isso muito tempo, de criar uma desculpa pra não ir em tal lugar. E é a primeira honestidade tão simples, sabe? E aí eu acho que encaixa também um pouco de como o outro aceita a nossa honestidade, né? E eu acho que se a nossa amizade, ela tá muito alinhada, esse espaço, ele é seguro pra gente poder falar isso, assim, amiga, não quero ir. Então, existe essa segurança. Agora, se a nossa amizade, sei lá, às vezes é uma amizade nova, alguma coisa, ou a gente não sabe se uma ou outra vai ficar chateada, se existe isso, às vezes a gente acaba inventando essa desculpa e a gente não acaba sendo honesto com a pessoa, né? Então, eu acho que existe essa coisa da honestidade muito em detalhes mesmo do dia a dia. E que fazem, na verdade, toda a diferença. Porque eu acho que são esses microdetalhes que fazem aquela relação chegar
num momento muito macro de honestidade. Porque se você for parar pra pensar, foi assim que a nossa amizade também se construiu tão forte, né? Porque a gente foi criando esses espaços de honestidade em coisinhas tão simples que ele vai crescendo, ele vai subindo essa escada. Então eu acho que isso é muito interessante, assim, a gente trazer pra consciência e existir esse diálogo aberto com a outra pessoa pra você saber. Porque se você conhece outra pessoa, você vai saber se ela vai ficar chateada, se ela vai ou não, se vai ou não. Então eu acho que é você poder ter esse diálogo aberto com as pessoas mesmo. Eu acho que isso é realmente muito rico, assim, porque é desse diálogo aberto que vai nascer, de fato, a honestidade. Totalmente. Não sei se eu viajei muito aqui no meu, não, é muito isso. no meu pensamento. E você falando sobre isso, eu vejo isso muito na nossa relação, assim, porque o fato de você cada vez mais ser honesta comigo, na nossa relação mesmo, de, tipo, trazer as coisas que, tipo, te chatearam, te magoaram ou que foram desconfortáveis, me permitiu também olhar com mais honestidade pra mim, no sentido de, tipo, Gi, você pode falar isso, sabe? Você pode estar aqui. E isso me fez ser melhor pra mim também. Ou seja, a sua coragem de lidar com as suas emoções, de lidar com aquilo que você estava sentindo e vivendo, também me permitiu ser mais gentil comigo, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo sustentar um personagem para ser aceito e amado e a gente vai se distanciando completamente do que a gente é. E se a gente se distancia do que a gente é, o outro não vai, tipo, sentir e viver quem nós somos. Sim. Vai ficar vivendo e sentindo esse personagem. E em algum momento, isso que é inegociável pra gente, que é ser o que a gente é, vai por água abaixo e a gente não vai conseguir sustentar aquela relação naquele nível de intimidade, de conexão e tudo mais. E eu acho que quanto mais a gente vai aprofundando esse vínculo, mais a gente vai vendo que a gente tem espaço para ir crescendo e para ir trocando. Então, assim, para mim, um dos grandes pontos da nossa amizade, eu acho que dentre muitas amizades que eu tenho, é um dos lugares mais desafiadores, porque eu sempre fico com aquele medo, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Mas ao mesmo tempo é um lugar que eu falo, cara, eu tenho certeza que eu vou sair melhor disso, sabe? Por mais desconfortável que seja, Sim. tipo, aqui tem um lugar importante de crescimento pra mim, sabe? Então, pra mim, isso, assim, é muito valioso. É valioso poder, tipo, sentir que a gente pode lidar com esses lugares desagradáveis da gente mesmo, sabe? E sim, ela vai saber que eu não sou essa pessoa que tá 100% disponível ou que quer ir sempre nos lugares. Sim. É importante que o outro saiba e conheça esses lugares que, assim, não são tão bem vistos por nós, né? Eu acho São que é muito lugares de importante. vulnerabilidade, né, amiga? Eu acho que a vulnerabilidade e a honestidade, elas estão ali linkadas um pouco. Porque é a honestidade, no final das contas, é assim, é o que é verdade. E o vulnerável, ele é um pouco o que é verdade, né? Dentro de você, assim, o que eu quero? Qual é a minha vontade? E eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é essa coisa a gente, às vezes, cria, né, um personagem e eu acho que a honestidade ela é tão importante nas relações e também no início das relações. Principalmente aquelas relações a longo prazo. Porque se desde o início você não deixar claro quais são os seus limites, para depois você impor aquele limite, fica um desafio muito maior, né? Porque assim, você já deixou a pessoa se acostumar, vamos dizer assim, tipo, com aquele, então você pode vir até aqui, você pode vir até aqui, ou a nossa relação vai sendo construída dessa forma, e aí e você tá ultrapassando todos os seus limites. Ou não todos, mas assim, você tá ultrapassando os seus limites, e aí depois você não aguenta mais, você quer colocar aquele seu limite, é um choque um pouco, né? Então eu acho que essa coisa do limite é você ser honesto com você mesmo, porque você precisa saber quais são os seus limites, e a honestidade com o outro, de você poder passar de uma forma sutil e leve pro outro quais são os seus limites, né? Eu acho que ninguém precisa dizer, olha, os meus limites são esses. Mas eu acho que nas suas ações, quando você tá, tipo, alinhado com as coisas que você quer, que você acredita, que você gosta, e você consegue ser verdadeiro com você e com o outro, esses limites, eles são feitos de uma forma muito natural. E uma coisa que tá linkado com isso é que eu sinto que a nossa amizade, ela é muito rica e a gente tem todo esse espaço. E ainda assim, é muito bem alinhado os nossos limites, assim. E eu acho isso muito bonito. E eu sinto que eu tenho muito isso com todas as minhas amizades, e eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho muito. E uma pessoa que me ensinou isso, que eu vou mencionar ela, é a Carol, que é uma amiga em comum que a gente tem. A Carol, ela me ensinou, a gente se conheceu na faculdade, então eu e a gente se conheceu antes. A Gi conheceu a Carol... Foi por mim, né? E elas criaram também uma amizade linda. E a Carol, ela me ensinou, de uma forma muito sutil e natural, ela foi me ensinando isso, de que a gente é melhor amiga, a gente se conta tudo, só que eu vou até aqui e você vai até aí. E eu acho, a Carol me ensinou isso de uma forma
tão natural e eu achei lindo. E depois eu peguei aquilo tão fácil, assim, não foi assim, eu olhei e falei, ela tá me colocando limite. Não foi isso, mas eu admirei aquilo, eu achei aquilo bonito. E hoje em dia eu tenho isso com todas as minhas amizades que são muito bem estruturadas e as minhas amizades que são muito antigas, assim. Então, e eu já tento, desde o começo, ser muito honesta com esse limite, com as novas amizades que eu faço. Então, eu acho muito raro eu ter momentos que eu tenho assim, nossa, essa amiga tá chateada comigo, nossa, tem alguma coisa, não sei o que lá. Em algum momento isso pode acontecer, mas eu sinto, não sei, se comigo eu sinto que isso é um pouco... É raro. Porque eu acho que tudo tá muito bem determinado, sabe? Assim, as coisas estão determinadas. E desde o começo, eu mostro essas coisas. Então, por exemplo, amiga, você não vai me responder? Eu não vou ficar chateada. E se eu achar que tá rolando alguma coisa, eu vou falar... Amiga, pelo amor de Deus, tá acontecendo alguma coisa? Então, eu acho que ter esses espaços e essas determinações... Porque também a pessoa sabe que eu não vou ficar chateada, ela não vai ficar chateada. Então, os nossos limites, eles estão organizados, eles estão alinhados, sabe? Total. É muito isso. E eu acho que é isso, assim, a gente também entende dos nossos limites o quanto mais honesto a gente é. Porque a gente vai explorando realmente, putz, até que eu vou, até que eu não vou. Se você não é muito honesto, né, com você e com o outro, você não sabe qual que é esse limite. Sim. Né? Até onde você vai, até onde você não vai, né? Então, eu acho que tem esse lugar de você realmente explorar e sentir mesmo qual que é. E aí você trouxe aquele ponto de, tipo, nas relações é diferente isso. Então, você também tem que entender que para cada relação tem uma dinâmica diferente, tem um contexto diferente. E sentindo isso, assim, né? Vivendo isso. Tem uma... Quando a gente pensou nesse tema, a gente abriu uma caixinha de perguntas nos stories. É assim, a gente, né? Assim, abriu minha caixinha de perguntas pros stories pra 1.600 pessoas que me seguem, esses meros amigos meus. Eu agradeço quem respondeu, mas não sei se você chegou a ter alguma resposta, alguma coisa. Eu tive poucas, né, gente? Porque meus meros amigos... Obrigada, amigos. Obrigada, amigos. Obrigada sempre pelo apoio. Mas eu tive algumas respostas de assim... eu sou sincera até demais nas minhas relações, mas eu acho isso bom, mesmo que doa, não sei o que lá. E eu acho só que a gente falou dessa questão das 3 peneiras, mas eu acho muito importante porque de 5 perguntas, de 5 respostas que eu ganhei, 4 eram em relação a isso, sabe? Então, o quanto muita gente fala essa questão, assim, de que eu sou sincera mesmo, e mesmo que machuque, depois eu resolvo, essas coisas. Cara, desculpa, gente, eu sou muito contra. Eu também. Olha, foi muito mal aí, mas assim, eu não consigo agir dessa forma, sabe? Você quer agir, ok, eu acho que cada um, né? Mas eu sinto que isso, a sinceridade demais, ela afeta e ela desgasta as relações. E eu já pude sentir isso na própria pele, assim, sabe? Eu tenho essa questão da comunicação, né? A comunicação, pra mim, ela é muito forte. E eu sinto que eu preciso dessa comunicação. Só que, então, é um desafio pra mim trazer as 3 peneiras. Porque como a minha comunicação, ela é muito forte, natural, ela é a primeira coisa que vai. Então, eu preciso ficar muito atenta ao que sai daqui. Porque eu tenho que tomar cuidado pra não ser sincera demais e machucar as pessoas. Então, eu já cheguei em momentos que eu já acabei sendo sincera demais e machuquei pessoas. E que depois é desafiador você resgatar aquele brilho, aquele cristal daquela relação. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, sabe? Porque na hora, parece a melhor coisa do mundo você ser super sincero. Eu vou ser sincerão mesmo, agora eu vou falar tudo. E aí, na verdade, depois... Tudo aquilo que você falou com tanta sinceridade, que às vezes acaba sendo com muita agressividade, porque as palavras doem também, depois você não consegue voltar atrás, assim. Então, eu fiquei um pouco surpresa, assim, trouxe um pouco isso, porque tem um pouco a ver, né, com o nosso... Quer dizer, tem um pouco não, tem tudo a ver com o nosso assunto. E eu fiquei surpresa de ver que de 5 respostas, 4 falavam nesse ponto e, tipo, é isso e ponto, sabe? Eu acho que a gente pode fazer, talvez, esse exercício de... reabrir um pouco e mudar um pouco o que a gente pensa em relação a essa questão da sinceridade e da honestidade mesmo, sabe? E, amiga, é muito interessante você ter falado isso, porque pra mim, todo mundo falou. Eu falo até o ponto em que não vai machucar o outro. Mentira! Todo mundo. Mentira! Sim, foi unânime. Sim. Amigos! Os meus amigos da geração. E aí, eu queria trazer um ponto, assim, que eu acho que
pra mim, é um lugar, assim, bem crucial, né? Porque, às vezes, a gente tá sentindo alguma coisa. Então, assim, a gente tá conversando, a gente tá trocando uma ideia, e aí vem um sentimento muito forte. E eu acho que, às vezes, a gente precisa se relacionar um pouco com esse sentimento antes, sabe? Sim. Viver um pouco esse sentimento. Porque não é estratégico a gente pegar e soltar tudo. E, às vezes, a gente não precisa nem falar com aquela pessoa. Às vezes, aquela honestidade, ela pode ser direcionada a uma outra pessoa. Então, por exemplo, a gente vai para nossa rede de apoio, por isso que a rede de apoio é tão importante. Então, sei lá, eu tive uma discussão com a minha mãe, só que vai ser estratégico eu chegar e começar a descascar a minha mãe e falar várias coisas que eu não concordo, ou porque a gente pensa diferente e tal? Talvez não. Mas eu posso chegar pra você e falar, Mi, cara, foi muito chata essa situação, olha isso que aconteceu, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu me senti assim, eu me senti isso, isso, isso. Ou seja, eu tô mostrando tudo que era importante pra mim e que não foi cuidado. Eu tô levando isso pra que isso seja cuidado. E eu posso ser honesta com a minha mãe depois, mas aí vai partir de um outro lugar essa conversa. E às vezes a gente quer falar diretamente com a pessoa que tá envolvida naquela situação. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar, é estratégico fazer isso? É. Sabe? O que tá em jogo aqui? Será que é com essa pessoa que eu devo falar isso agora? Sabe? Porque senão a gente fica vivendo um pouco nesse lugar que você falou dessas conversas automáticas. Ah, eu tenho muita intimidade com aquela pessoa, então eu vou falar tudo e ponto. Sim, Acabou, sabe? total. E isso não faz sentido, sabe? Porque não desenvolve, não leva a lugar nenhum. E talvez é isso, a gente pode ferir a pessoa de um lugar que talvez seja difícil a gente reconstruir. Sim. E lógico que eu não tô falando aqui sobre ser algo intocável, até porque é o que eu falei, né? Tipo, as conversas, a natureza das conversas é esse lugar incontrolável, a gente não tem como administrar isso, mas tem como a gente cuidar melhor desse lugar, assim, né? Então, eu acho que isso é um ponto que, não sei, eu sinto que a gente pode decantar um pouco mais, sabe? Tipo, putz, o que que eu tô pensando? O que que eu tô sentindo? O que que eu quero falar, sabe? É. Ter esses segundos de respiro, né, mental, trazer um pouco de clareza mental antes da gente trazer pra fala mesmo, né? Gente, é super importante isso. É pior que quando a gente tá vivendo, a gente não pensa nisso. Só que agora que falando, eu saí da minha boca, eu tipo, mas é óbvio. Exato, Tipo assim, exato. é óbvio que você tem que fazer isso. Tipo, é tão natural fazer isso. Mas, de fato, quando a gente tá ali no turbilhão de emoções, isso é bem desafiador mesmo. E quando você trouxe essa questão de que, discutir e às vezes você quer resolver aquilo na hora, existe muito essa questão de você esperar a lama secar, né? Porque se você for ficar mexendo e passando água na terra, aquela lama, meu amigo, ela não vai secar e você não vai conseguir limpar aquilo. Então existe muito esse espaço de esperar mesmo a lama secar. E quando você trouxe também isso de você... alguma situação que aconteceu com alguém, você ir conversar com outra pessoa, eu acho isso extremamente importante. E eu acho que pode ter ali também um olhar e um cuidado de com quem você está indo conversar sobre aquilo. Porque, por exemplo, né, nesse exemplo mais ou menos similar, se eu discutir com o meu pai ou a minha mãe e eu for falar sobre aquilo com meu irmão, péssima ideia, sinceramente, Sim. sabe? Porque, tipo, eu posso fazer o meu irmão ficar com raiva ou com qualquer coisa em relação aos meus pais. Então, porque é uma relação em comum. E eu vou desgastar uma relação em comum com algo que aconteceu pessoalmente comigo. Então, acho que isso é tão importante com amigos. Eu e você aconteceu alguma coisa. Eu acho que não tem nada a ver eu ir lá e contar, por exemplo, pra Carol. Tipo, Sim. que a gente tem que resolver entre a gente. E se eu preciso muito conversar sobre aquele assunto, que eu vou conversar sobre isso com outras pessoas, talvez, sabe? Porque desgasta um pouco essa relação em comum. Não que, a Carol vai 100% ficar do meu lado, não seria isso. Mas de, assim, a Carol criar pré-julgamentos ou preconceitos sobre você, sobre uma discussão que foi nossa e que ela só tá ouvindo um lado, né? E não os outros lados. Então, eu acho que isso é muito legal, assim. Quando você falou, eu parei pra pensar nisso, assim, sabe? Tipo... Porque quando você foi falar, eu achei que você ia falar assim, não vou falar disso com a minha irmã. Porque foi na hora, foi isso, essa é a solução que eu cheguei. E eu ia falar, amiga, não acho que tem que falar com a sua irmã. Sabe? Tipo, mas eu acho que isso é muito importante, assim, porque eu faço teatro, né? E existe um grupo muito grande de pessoas que fazem teatro. E eu percebo essas coisas acontecendo um pouco, sabe? Aconteceu tal coisa com... E justamente comigo também. Então, por exemplo, aconteceu tal coisa com ciclano veio me contar. E aí eu fico pensando, sabe? Você cria, aí às vezes você vai encontrar a pessoa, você encontra a pessoa sabendo que aconteceu aquilo com ela. Não sei se eu tô indo também muito pra longe, assim, Sim, mas sim. eu acho que essa
essa tomada de decisão também da gente pensar com quem vamos conversar e desabafar sobre isso, né? Que tem um pouco a ver do que você trouxe um pouco. Eu acho que é legal também a gente pensar sobre isso. Pra não desgastar esse todo, assim, ou a gente não criar situações desconfortáveis também depois. Total. E eu acho que esse com quem você tocou num ponto muito importante também, porque a gente precisa ser honesto. O que a gente tá buscando ao falar sobre isso? Sim. Então, tipo, eu quero ser acolhida, eu quero ser validada, eu quero ser respeitada, eu quero ser, sei lá, o que você quer? Ou quero ser constatada, eu quero que a pessoa me fale que eu tô errada, né? Exato. O que você quer? Então, Sim. e quem é a pessoa mais adequada dentro das suas relações que vai te levar para aquele lugar, sabe? Também. Lógico, a gente não vai falar às vezes pensando que vai ser exatamente aquilo, mas às vezes a gente vai. Sim. Né? Tipo, por exemplo, eu sei que quando eu tô me cobrando muito, se eu vir falar com você, é como se eu tivesse realmente sendo cuidada, sabe? Tipo, é como se você pudesse cuidar da minha criança, assim, de um jeito que eu gostaria Sim. de cuidar por mim, só que eu não consigo. Então, eu escolho você como se a gente escolhesse guardiãs, assim, sabe? Quem guarda esse lugar pra nós. E aí tem essas pessoas, né? Tem. Então, a gente vai e aí coloca esses lugares, assim. Então, eu acho que faz muito sentido a gente pensar com quem a gente vai falar, tendo muita clareza do que a gente também tá esperando disso. O que a gente né? vai receber, né, daquela troca. Nossa, agora que você falou a verdade. E me veio as pessoas que fazem parte da minha vida e eu, tipo, essa pessoa, ela ia passar a mão um pouco na minha cabeça. Essa pessoa que ela fala, minha amiga, o que você tá fazendo? Você está totalmente errada. Eu acho que isso é muito rico, né, nas relações também. Muito. E cada relação é muito particular, né? Porque é justamente isso, assim, cada pessoa vai te entregar aquilo. Mas, e aí, acho que entra um ponto, não sei se você falou isso, eu já me perdi, mas de você ser honesto com você mesmo, de você não ir só naquela pessoa que talvez vá passar a mão na sua cabeça. Exatamente. Porque, tipo, senão assim, eu briguei com ela. Eu vou lá contar pra essa pessoa que ela com certeza vai ficar do meu lado. Tipo, não tem como ela... E você não ir pra outra pessoa que vai falar assim... Mas eu entendo o lado daquela pessoa, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque você ir conversar com a pessoa que você escolheu, você tem que ser honesto também um pouco, como você já conhece, essa relação já existe, de você saber o que ela vai te entregar. Então, você não ficar indo só onde você vai ser favorável pra você, né? Acho que é importante a gente também ir pra quem a gente vai ter que escutar um pouco, né? Total. E eu acho que até mesmo, tipo, na nossa relação, assim, porque acho que por amor a mim, já teve momentos em que você falou, Gi, tipo, acho que não é bem por aí, sabe? Tipo, olha por esse lado. Ou, tipo, até me mostrar um caminho que seja mais interessante pra minha própria experiência dentro dos meus sentimentos. Então, é como se realmente, tipo assim, gente, vocês vão ver que cada coisa que a Lê fala aqui, tipo assim, você tem um guia, assim, sabe? Tipo assim, putz, eu várias vezes, e inclusive isso acontece muito vindo pra cá, tá? Isso é um fato, vocês vão ver, eu vou falar muito sobre isso. Mas eu tô vindo pra cá, tô sem bateria, e aí, tipo assim, eu tô sem Waze, eu não sei pra onde eu tô indo. Mas a Lê é aquela pessoa que vai te dar o mapa e vai falar assim, ó, amiga, vai por aqui, o ponto de referência é esse e tal, tal. E eu sinto que é isso, às vezes quando eu tô muito sem direção, eu tô muito imersa no meu sentimento, uma boa canceriana que vai, quando vai vendo, não sabe mais onde tá, você me dá esses pontos de direção do tipo, Gi, tá, eu respeito super tudo isso que você é, mas eu acho que esse caminho vai ser mais interessante pra você agora. Ou isso aqui você pode olhar também pra isso. Sim. Sabe? Porque você já me deu visões muito diferentes, assim. Porque talvez se eu tivesse ido pra você só com a expectativa de ser acolhida, que é a principal coisa e a primeira coisa, talvez, que venha na nossa amizade, isso já é maravilhoso. Mas não vem só isso. Não vem Sim. só o acolhimento. Vem do tipo, amiga, eu entendo e tal, mas vamos olhar pra isso também? E eu acho que é exatamente isso, né? Tipo, é assim que a gente desperta e é assim que a gente, tipo, também sai desse lugar que a gente é o que a gente é e ponto. Né? Porque é muito fácil a gente falar, eu não acho isso, ponto, acabou. E nisso até, eu queria puxar um gancho pra falar que eu acho que uma das coisas que me fizeram questionar, assim, sobre a questão da honestidade é que a construção social da mulher e do homem, ela foi muito diferente. Então, a mulher estava ali sempre para cuidar, para ouvir, para atender a necessidade do outro, enquanto o homem sempre estava ali para poder se ouvir. Ou tipo, não, é isso, eu acho que é isso, acabou. Sabe? E aí teve um estudo muito interessante que que a Elisama traz no livro Conversas Difíceis, que ela fala que teve uma pesquisa, então os pesquisadores deram limonada com sal para mulheres e para homens. E aí as meninas, tipo, elas não falaram nada, porque elas, tipo assim, simplesmente acharam que elas iam magoar
ou chatear os pesquisadores por falarem. E os meninos, literalmente, no primeiro momento falaram, não, eca, tipo, horroroso. E, tipo, gente, é muito maluco como isso funciona, porque realmente é assim, né? E outro ponto que ela traz de um dado que eu achei muito maravilhoso, e eu realmente fiquei pensando, caramba, não imaginava que era assim. Que, tipo, quando as pessoas vão se candidatar para uma vaga, as mulheres, elas só se candidatam quando elas são 100%, tipo, ideais para aquela vaga. Então, tipo assim, ou é tudo ou é nada. Ou a gente é perfeita para aquilo ou a gente não se coloca naquele lugar. E os homens, do tipo assim, putz, 60% ali eu já falo, não, eu vou, tipo, eu vou me colocar ali, sabe? Eu me viro. E claro que aqui, gente, eu não tô falando num lugar de tipo, ai, todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. Mas eu tô falando de uma forma de uma construção social que acaba levando a gente para esse lugar. Só concluindo esse pensamento, né, que até por isso, assim, como muitas vezes os homens, eles não têm esse cuidado tão minucioso, assim, do que eles vão falar e de como eles vão impor, eles são mais impulsivos nisso, né? E eles são mais determinados, mais diretos naquilo e às vezes isso acaba, tipo, ultrapassando, né? Então, como é que a gente consegue cuidar daquilo que é importante para nós, sem também ultrapassar esse limite do outro, né? Então, acho que tem esse lugar. E aí, pensando nisso, como que a gente consegue respeitar esse limite, como que a gente consegue cuidar? Eu acho que um dos grandes pontos e uma das grandes ferramentas, além da peneira, é a comunicação não violenta, né? Sim. Então, eu acho que, assim, uma das coisas que mudou muito a minha vida, assim, a minha forma de pensar e de me relacionar, foi olhar para esse lugar, né? Então, assim, para a gente ter respostas mais conscientes e conversas mais conscientes, a gente primeiro, assim, perceber, depois a gente sentir, depois a gente olhar para como que esse desejo está sendo manifestado, né? E aí a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, né? 4 estruturas bem importantes, que é a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. Então, eu acho que isso, assim, se a gente conseguir de verdade trazer esses pilares para qualquer relação nossa, então, tipo, a gente primeiro observa, tá? Qual que é o fato? E aí, quando a gente olha o fato, a gente separa o pensamento e o fato do julgamento também. Porque, tipo assim, às vezes a gente mistura o fato e o pensamento já julgando. Tipo, a gente já tá querendo pensar o que a gente acha sobre aquilo. Vamos olhar só pro fato, sabe? Vamos olhar só pro que a gente tá sentindo. E aí, a partir disso, tá bom, então, qual que é a minha necessidade? Né? Eu tô falando, tipo, você expressa aquela necessidade, você entende sobre aquela necessidade e aí faz um pedido. Então, tipo, amiga, tipo, isso aqui é muito importante pra mim. Você pode me ajudar a cuidar disso, sabe? E também tem uma coisa na comunicação não violenta que eu acho genial, assim, gente. E às vezes isso diminui e até zera muitos, tipo, ruídos na comunicação, partindo desse lugar da honestidade. Você me falou alguma coisa. Amiga, deixa eu checar com você se foi isso que você falou, porque foi isso que eu entendi. É. Então, às vezes a É gente... o querido parafraseado. Exato. É importante a gente, Sim. porque é aquilo, né? Ah, o óbvio precisa ser dito. Porque talvez o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. Então, às vezes eu acho que, tipo assim, cara, nem foi isso que eu tô falando, mas você entendeu outra coisa. Vamos se alinhar, vamos colocar a comunicação nesse mesmo lugar, assim, sabe? Então, eu acho que esse lugar do pedido também ajuda com que a gente seja mais compassivo, mais presente, mais honesto e mais generoso também com essas conversas, com esses espaços, assim, né? Então, eu, assim, quando eu trago a comunicação não violenta pra mim, eu consigo ser muito mais gentil comigo, né? Consigo entender mais sobre tudo que eu tô passando, como também consigo criar ferramentas para entender melhor o outro, viver o universo do outro e estabelecer pontos de conexão. Porque eu acho que é isso, né? A gente quer provar, ou a gente quer falar o que a gente pensa, a gente não tá se conectando com o outro, né? Se a gente ficar só no nosso pensamento, a gente não se conecta com o outro. Mas se a gente tentar encontrar esse lugar onde os dois falam do que é importante para os dois, e aí a gente entende qual que é a necessidade de cada um, e cada um faz um pedido, eu acho isso tão bonito, assim, né? Tipo, isso é tão humano que a gente já parte as relações de um outro lugar, as conversas partem de um outro lugar, e tudo isso muda, né? É, total. Quando você tava falando, amiga, a minha cabeça tá explodindo de verdade. E eu tô tipo assim, putz, quero falar isso. Nossa, mas isso dá um episódio. Putz, quero falar. Ah, mas isso aqui também dá um outro episódio. Então eu tô aqui agora perdida pra saber o que eu vou falar ou não. Porque eu tô tipo, caramba, dão vários episódios. Que legal, as pessoas vão ficar escutando a gente. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui, né, nesse tópico de comunicação,
que é impossível você não se comunicar. A comunicação, ela é presente, gente, a todo momento. Ela é presente verbalmente, mas principalmente não verbalmente. Que são as suas expressões, é o jeito que você age, a sua linguagem corporal, é a forma como você reage àquela situação. Porque o silêncio também é uma forma de comunicação. Então, eu acho que isso é super importante, assim. O estudo da comunicação não violenta, ele é muito abrangente, né? Ele é muito grande. Então, eu acho que, às vezes, até a gente pode se aprofundar também num episódio inteiro sobre isso, assim, porque eu acho super interessante. Mas eu acho que é a gente lembrar que o tempo todo a gente tá se comunicando. Então, é a gente se olhar mesmo e se analisar, assim, e ver. E às vezes, não, eu nem falei nada. Pô, mas o seu corpo falou pra caramba e você nem sabe, assim, mas a outra pessoa pegou tudo, sabe? Ou a outra pessoa, ela teve 20 outras interpretações. Porque o que eu acho legal, eu e a gente é muito a favor da comunicação. A gente é tipo, vamos se comunicar, gente! Vamos conversar! Mas essa questão do... Por isso que eu acho que conversar é tão importante, porque você tem a oportunidade de parafrasear e ver se o que você interpretou daquela comunicação realmente foi aquilo que o comunicador quis dizer. Porque se você não comunica, fica a interpretação da pessoa e ela pode interpretar e criar 20 mil cenários na cabeça dela. Então, eu acho que é por isso que é tão importante esses diálogos, essa comunicação, sabe? Porque você tá, pelo menos, dando a oportunidade da pessoa checar se é aquilo mesmo que você tá querendo dizer. Porque se você não diz nada, a pessoa nunca vai saber e a pessoa vai poder criar 20 mil coisas e 20 mil interpretações e 20 mil falsos suspeitos, assim. Então, é bem delicado, assim. Mas eu acho que super rola a gente fazer um episódio inteiro sobre não só comunicação não violenta, mas sobre comunicação num geral, né? Porque é um tópico que a gente gosta bastante, assim. Ou até sobre essas estratégias, assim, né? De, tipo, como que a gente pode ter relações melhores? O que a gente pode usar? E, tipo, a gente trazer tudo que a gente tem na nossa relação, né? Tudo que a gente vive na nossa relação. Outros pontos, assim. Porque eu acho que, gente, tem muita coisa pra falar. Sim, Mas era impossível a gente não falar sobre isso, porque a honestidade, ela tá totalmente a ver aí com essa parte de comunicação e de diálogo, de conversa, né? Então, não tinha como a gente não falar sobre esses pontos de comunicação aqui, de troca e conversa, enfim. Amiga, eu acho que a gente tem o nosso primeiro episódio de podcast. Meu Deus, eu tô muito feliz. Eu também. E aí, a gente tinha tido uma ideia de talvez trazer um desafio. Sim, né? sim. Tanto pra gente, pra mim e pra você, quanto pra quem estiver ouvindo a gente. A gente agradece até, gente. Obrigada pelo apoio, divulga aí, hein? E tem que curtir, todas aquelas coisas. Mas você chegou a pensar, assim, tipo, veio ideia de algum desafio pra você? Pra gente poder fazer entre a gente, entre o outro? Porque eu acho que talvez possa ser muito individual com tudo que a gente trouxe aqui. Então, não sei se veio um específico pra você. Não, eu acho que o que eu tinha pensado era mais pra gente fazer uma autoobservação, assim, e viver, tipo, tentar observar nessa próxima semana o quanto a gente consegue ser honesto, sabe? O quanto a gente consegue trazer isso pra todas as nossas relações, mesmo que elas tenham as suas especificidades e as suas minúcias, né? Sim. De cada uma, assim, mas pra gente olhar pra isso com carinho, assim, olhar para o quanto a gente é honesto com a gente, o quanto a gente é honesto com o outro, e talvez até anotar alguns insights, nessa relação eu sou honesta até aqui, ou nessa relação esse é o limite. Sabe assim, pra gente começar a entender mais? Todos os limites. Exato. Sim. Não, eu acho legal, acho que é um desafio legal. E também o desafio de que acho que a gente falou tantas coisas, a gente realmente falou muitas coisas, né? Na nossa conversa. E da pessoa, às vezes, ela poder olhar e pegar uma das coisas que a gente conversou assim e poder falar assim, esse vai ser o meu desafio. Eu vou olhar pra esse ponto específico que elas chegaram a conversar, assim. Então, acho que fica individual o desafio, mas eu acho que, de fato, a gente trazer essa honestidade pra gente mesmo e com o outro, eu acho super importante. É porque eu já vou falar aqui um pouco sobre um tópico que eu acho que depois a gente vai trazer em outro episódio, que é o do autoconhecimento, só pra gente fechar, que essa questão... eu vi hoje uma frase que é sobre isso, de você, tipo, você prefere se contentar com o inconsciente que você, tipo, nunca vai ficar sabendo, ou você prefere bancar
a questão da consciência mesmo, sabe? Então, eu acho que o autoconhecimento, ele traz um pouco sobre isso, porque quando a gente faz essa coisa do, vamos fazer o desafio, parece que a gente tá querendo o tempo todo se analisar. E eu acho que o autoconhecimento tem um pouco isso de análise, né? De você se analisar, mais do que qualquer outra coisa. Só que essa questão da análise, da consciência, ela é tão importante, porque, gente, quando você entra nesse momento mesmo, e você faz isso não de uma forma maluca, e tipo, meu Deus, eu preciso me analisar, mas em certos momentos você criar a consciência. Sim. Porque tudo isso que a gente falou é você, na hora que você tá conversando e se relacionando, você tem que criar a consciência, tem que estar no seu consciente as informações pra você poder se analisar e você poder ver as situações. Então, eu acho que essa questão, assim, então o desafio é também nesse sentido, né? As nossas ideias de trazer o desafio é nesse sentido da pessoa criar a consciência pro assunto que a gente tá conversando naquele episódio, claro. Então, eu acho que fica bem interessante, assim. Sim. Temos nosso primeiro episódio. Então, temos nosso primeiro episódio. Gente, muito obrigada quem escutou Obrigada até a todo aqui. mundo que ouviu a gente. Quem estiver escutando no Spotify, o que tem que fazer, amiga? No Spotify? Tem que... a gente é novo nisso, isso é novo pra gente. Então, eu acho que tem que seguir o Spotify, tem que dar 5 estrelinhas. Tem que dar as 5 estrelas, gente. Então, dê as 5 estrelas, ajudem. porque vai ajudando. E no YouTube também, se você puder dar um like no vídeo. E se você curtir essa conversa, também compartilha pra chegar em mais pessoas, né? Sim, por favor. Amigos, conto com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Amigo.